Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. O programa de hoje, um programa especial, recebe uma campeã do MasterChef da edição de 2020, a PM Carol Buruncinzian. Tudo bom, Carol? Seja Tudo bem, bem-vinda. muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Carol. Poxa, eu quero entender esse universo, porque assim, quando eu recebi o teu perfil, eu falei, caramba, ela é PM, mas ela também ganhou o MasterChef. Eu quero saber, o E que que sou é... bombeira. Aí, pronto. Me conta o que que é essa mulher aí, até para as Nossa, pessoas tem conhecerem o perfil. muitas facetas, na verdade, né? A cozinha é um hobby, mas eu sou de profissão, né? Eu sou oficial da Polícia Militar há 22 anos, então já passei dos 22 anos. A Polícia Militar é a porta de entrada para o bombeiro, então depois que eu entrei na polícia, conheci o mundo, o universo da polícia, escolhi para o Corpo de Bombeiros e estou no Corpo de Bombeiros desde 2009. Então, hoje eu sou porta-voz do Corpo de Bombeiros, desde 2010, na verdade. Trabalhei no Salvamar Paulista, fiz o curso de cenotecnia do Canil da Polícia e tem um monte de coisa para a gente conversar aqui Toda a hoje. trajetória dentro do corpo militar. E aí, como é que você descobriu a gastronomia? Como é que veio esse hobby? Eu sempre eu sou muito competitiva, né, Uhum, então esse é um grande problema, porque você não pode ver um negócio ali que você quer pelo menos eu olho e falo: "Puxa, será que eu consigo fazer?". Eu sempre era desafiada, eu mesmo me desafiava, uhum, e aí quando eu conheci o meu marido, hoje é meu marido, né, eu queria impressionar, né, então uhum. a gente: "Vou fazer um jantarzinho, vou fazer uma coisinha ali, poxa, mas eu quero fazer um jantar especial", e aí eu comecei a procurar saber da gastronomia para querer agradar, única e exclusivamente para agradar meu namorado na época. E aí a gente foi morar junto e consegui, ele casou comigo, Fisgou bem. fisguei bem. As receitas foram muito bem aceitas. Ele engordou 8 quilos em 8 Olha só, o meses, hoje casamento fez bem. hoje já tá mais magrinho, mas eu sempre quis me desafiar. Então, quando eu fui pra cozinha, o MasterChef eu sempre quis, mas eu não queria aparecer, porque Uhum, o militar, ele tem um pouquinho dessa questão de preservar a imagem, do que o pessoal vai pensar. Poxa, uhum, mas e se ela falar alguma besteira? Ou se eu fizer alguma besteira, como é que eu vou ficar exposta dentro da corporação? Então, eu sempre fui assistir a MasterChef, achava incrível, uhum. e sempre pensando: "Meu, será que se fosse eu ia conseguir? Será que daria conta?". E aí até que um dia, eu falei: "Poxa", falei para meu marido, falei: "Magal, acho que", ele Magalhães, né: "Magal, eu vou me inscrever para o MasterChef". Alguém me mandou uma foto da inscrição, falou: "Ó, o MasterChef tá aberto". Eu falei: "Meu, nunca que eu vou passar". E aí eu fiquei com aquele negócio, né, estava estagnada ali, falei: "Eu vou me inscrever". Aí ele: "Meu, vai, na pior das hipóteses, você vai cozinhar numa cozinha top, Uhum. para as pessoas que você admira, né, como profissionais e vai". Aí eu falei: "Puxa, mas e se der errado? E se eu passar vergonha?". Meu medo era passar vergonha. Uhum. Ele: "Você não vai saber se você não tentar". E aí eu fiz a inscrição, e aí uma ficha um longo, processo seletivo, né, e aí eu por dias tentava mandar o vídeo que eu gravei, que precisava de um vídeo, e não ia, não fazia o upload, não fazia o upload. Eu falei: "Meu", era o último dia, eu falei: "É a última vez que eu tento". Uhum. E aí eu deu pus lá e foi. Aí eu falei: "Ah, agora", mas nunca vão me milhares de pessoas inscritas A nunca vão me. persistência, né? E aí depois de umas 2 semanas, a hora que recebi a ligação, eu não sabe perdi o chão, falei: "Meu Deus, agora", e aí foi, e deu certo, né, acabou dando certo. Foi pandemia, Uhum. porque a gente foi selecionado pro programa tradicional, só que logo em seguida, no meio da seleção, eu fui lá, cozinhei, né, participei das etapas, mas no meio da produção, no meio da seleção, o formato mudou, e eles falaram: "Olha, tem uma pandemia, a gente não vai conseguir fazer no mesmo formato, mas a gente resolveu que a cada episódio vai ser um ganhador". E o troféuzinho tá lá em casa, Que ganhei. legal. E Fala um foi pouco do prato que você fez lá, porque agora quem tá assistindo o programa deve Você não vai estar... acreditar, Du. Eu fiz o primeiro prato, porque assim, como cada programa ganhava, Uhum. era um vencedor, você tinha 2 pratos, eram 2 oportunidades para você mostrar, não sei se é mais fácil ou se é mais difícil, né, em 2 oportunidades mostrar se você sabe cozinhar. Era um carbonara. Tá. E eu nunca comi carbonara, nunca tinha feito, porque eu falei: "Meu, aquele preconceito, mau gosto de ovo, vai ficar um negócio meio estranho". E eu não fazia, sabia como mais ou menos fazia, mas
nunca tinha feito em casa. E aí fiz com carbonara, passei na trave, assim. Eu falei, ó, não tá com muito gosto de carbonara, mas vamos te dar uma segunda chance. E aí Uhum. eu fui pra, que seria a final, a gente não sabia naquele momento, e eu cozinhei um bacalhau. Ó. Só que o bacalhau, como a gente estava falando antes de começar o programa, minha família não tinha rios de dinheiro, a gente sempre estava ali no sufoco. Então, minha mãe a Uhum. vida inteira comprou bacalhau de lasca, ficava uma semana te salgando, e no domingo de Páscoa, né, na sexta-feira de Páscoa, a gente comia o bacalhau. Quando eu cheguei no programa, tinha um bacalhau de 4 dedos de posta. Nossa. Aí eu falei, nossa, eu falei, e E agora, o que que eu faço com isso? Meu marido não gostava muito de bacalhau, eu também não tinha o costume de fazer bacalhau em casa, só comia bacalhau na minha mãe. Falei, ah, seja o que Deus quiser, vou fazer do jeito que eu acho aqui. E aí, quem gosta de cozinhar consegue essa versatilidade de pensar, né, associar que se o peixe vai bem com isso, deve ir bem com aquilo. E aí, era uma caixa que já tinha os ingredientes pré-selecionados, e aí deu certo. E o bacalhau foi um sucesso, super elogiado. Eu fiquei muito feliz e levei o troféu para casa. Nossa, que legal. E é bacana você contar a história, Carol, porque as mulheres vão olhar em você como um exemplo, uma superação, né? Você foi colocada à prova Sim. e foi super bem sucedida. Quer dizer, as pessoas não precisam ter medo em relação a isso, né? Não precisa. E eu sempre falo isso, a mulher, ela às vezes ela é colocada num lugar que não é dela, né. Então, às vezes a mulher, a pessoa escuta: "Ah, mas a mulher ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, ou ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo". Então, eh, esse negócio, principalmente MasterChef, pra mim, veio justamente pra quebrar isso, né, pra desconstruir e falar: "Meu, se eu quiser estar lá, eu vou estar lá, se eu quiser estar em outro lugar, eu vou estar em outro Uhum, lugar", sem que fiquem me rotulando. Eu, particularmente, eu gosto de cuidar da minha casa, de cuidar do meu marido, de cuidar dos meus cachorros. Eu não tenho uhum. filhos, mas eu gosto desse papel da mulher. Tá. É uma coisa minha, Uhum, mas eu comando um monte de homem. Por uhum, outro lado, eu tenho uma profissão que, até há pouco tempo atrás, até ano passado, quando eu comandava parte operacional, eram 120 homens, 120 homens e mulheres, das quais, né, 3 eram mulheres. Então era muito mais homem do que mulher. uhum. Então a gente estava, eu sempre estava dividida nesse meio. E tá tudo maravilhoso, não é porque eu sou mulher que eu sou melhor do que o homem, não é porque eu sou oficial que eu sou melhor que praça, não é isso que define. Então, Uhum. a gente tem que se pôr à prova sim para ver até onde a gente consegue ir, superar os nossos limites, não ter medo, porque eu acho que é isso que a vida, eu acho que ela é feita de emoções, né? É, De desafios e foi muito bacana. é legal você falar isso porque quebra os estereótipos, né? Trabalhamos tanto nisso, né? Exato. Então isso é muito, muito legal, assim. Quando eu vi teu perfil, eu falei, nossa, eu vou tocar nesse assunto com ela porque é muito bacana e ela é muito oportuno, né? Às vezes É a isso gente mesmo. fica numa situação assim, ah, mas isso aqui é isso e aquilo, e não, você superou. Você superou, né? E o empreendedorismo feminino, a visão feminina, ela cresceu muito de uns anos pra cá, É. e ainda bem, né? Ainda bem, e na verdade, só para você entender que comigo, né, com eu sendo mulher na polícia, no bombeiro hoje, não é diferente de uma empresa privada. A mulher, de verdade, ela sempre vai escutar uma brincadeirinha, Uhum, ela sempre vai ter uma segunda, um segundo pensamento das pessoas: "Meu, mas será que ela é competente mesmo ou será que ela tá lá porque ela é mulher e ela, de alguma forma, eh, usou alguma coisa, né, se é que você me entende, pra estar uhum. ali onde ela tá?". Então, sempre a gente vai escutar esse tipo de brincadeirinha e eu, de verdade, eu tô pouco ligando para o que É, vão a falar. sua competência fala por si. Então eu não preciso ficar provando. No começo da carreira a gente fica naquele negócio, né, "Nossa, eu preciso provar que não sei o quê, porque eu sou boa, que eu sou competente". Aí quando você vê e fala: "Meu Deus do céu, eu não preciso de nada disso". Né. Vai trabalhando, vai fazendo. A minha formação é exatamente a mesma formação de um homem, exatamente. Uhum, Então não tem por que ficar nesse negócio. E a gente escuta muita coisa ao longo da carreira, e uhum. tudo que eu escutei, né, todas as vezes que eu queria ir pra um lugar e que eu ouvia: "Você não vai porque você é mulher, a gente não quer mulher", eu falava: "Mas beleza, vocês vão se arrepender disso". E aí usa isso de degrau, de trampolim, e vai pra cima e vai pra frente e fala: "Caramba, meu, ela vai lá pra decidir, resolver, e é isso, chegamos pra decidir". E você vem de uma área onde a premissa maior é a disciplina, É.
né? O militar, ele tem, assim, eu entrevistei aqui E o eu coronel. gosto disso, hein? Isso é bom, né? É bom, isso é maravilhoso. Eu entrevistei aqui o Coronel Paganotto, super Sim, sim. É da hypado. turma do meu marido. Então, É da turma do meu cara, marido. ele, assim, fera, foi um programa aqui que transcorreu, assim, Coronel, para, porque chega, porque já Já deu, deu, vamos entendeu? embora. Porque são muitas histórias, né? A vida de vocês é muito intensa. E vocês precisam ter essa disciplina para tudo. E você mostra isso, essa sua disciplina, seu foco, né? É. De atuação e seu foco também no lazer, porque é um hobby, né? Sabe por quê, Edu? Porque a gente é formado, a gente passa 30 anos servindo. O Uhum, oficial, principalmente, ele passa 30 anos, eu, nesse momento 22, de- decidindo problemas, decidindo coisas importantes, muitas vezes, das vidas dos nossos subordinados, da vida da população. Então, a gente é treinado para olhar para uma situação e já resolver o problema que está apresentando ali para a gente. Então, a gente não tem muito tempo para ficar pensando, ó céus, ó Deus, o que que eu vou fazer? Eh, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, então a gente aprende a parte técnica, a parte, legal do negócio, né, legal da legalidade, das leis, do que pode, que não pode, e fala: "Como é que eu vou resolver isso?". Pôr na balança rapidamente, né, numa ocorrência, por exemplo, de bombeiro. Você tá lá Uhum. num desabamento, você olha aquilo tudo, você tem segundos para decidir se tira todo mundo, se deixa todo mundo, e se cair, se não cair, se põe mais homem dentro, se tira homem de dentro. Então a gente tem esse costume de não pensar muito, baseado nas nossas experiências de fato, Uhum. e agir de forma muito técnica. Então isso é muito bacana. O militarismo, ele é muito bom por causa disso. Ele te dá disciplina, ele te dá foco, ele te dá resolutividade, sabe? Não tem ficar enrolando. E a gente aprende, né? E a gente acaba trazendo isso para nossa vida pessoal também. Assim, acaba sendo um reflexo, né? Total. É Porque isso você mesmo. tem essa escala toda. E eu quero te perguntar uma curiosidade. Quando você iniciou lá na PM e hoje, a Carol, com essa Nossa. bagagem toda, essa história toda que você tem, o que que você pode passar para quem está assistindo o programa, te ver como exemplo, até para poder levar isso para bagagem de vida? Olha, eu sou outra pessoa, não tem como falar. Porque eu entrei com 21 anos, né? No dia do meu aniversário, foi meu presente de aniversário, eu entrei com 21 anos da polícia. As ocorrências, a nossa vivência, ela molda demais a gente, porque a gente acaba vendo muita coisa ruim do ser humano, Uhum. né. O policial militar, o bombeiro que ele tá ali na rua, ele atende o pior momento de uma pessoa, É. seja na parte do policiamento, né, que você vai atender uma ocorrência, você vê ali uma vítima de homicídio, né, você vê pô, ocorrências que marcam a gente, né, você vai para uma denúncia que o companheiro matou a namorada por ciúme, enrolou num tapete e descartou no córrego. Nossa. Aí você fala e eu com 20 e poucos anos falando: "Meu Deus do céu, é isso que eu vou ver o resto da vida?". E no bombeiro, você chega num momento que a pessoa está mais desesperada, que ela perdeu tudo, e você chega para dar a mão, para tentar de alguma forma acalentar, trazer um conforto mínimo, se é que é possível falar Uhum. isso naquele cenário. Então, não tem como isso não te moldar. É. Você acaba ficando mais humano, você começa a ver a vida de outra forma, e sem dúvida, eu sou uma pessoa muito acelerada, sabe, sou uma pessoa Intensa, né? dinâmica, eu gosto disso. Uhum. E hoje eu sou muito menos do que eu era na época, você imagina como era a Carol A Carol. aspirante. Então, isso vai moldando a gente, hoje eu falo menos, por incrível que pareça, eu falo menos, eu espero outras oportunidades, falo: "Bom, isso aqui não é relevante eu falar agora". Então, não só a experiência profissional, mas eu acho que como a idade vai chegando e a gente vai tendo essa sabedoria, eh, olhando a vida de por outro ângulo, vendo o lado das pessoas, vendo que muitas vezes uma situação não é aquilo só que apresenta, ela tem outras formas de ser vista, outros ângulos, né. É. Então isso acaba trazendo mais, acho que mais humanidade, e tentar trabalhar essa frieza também, para não deixar isso não empedrar nosso coração, né. É, porque eu te perguntei isso pelo seguinte, são diversas gerações, né? Você acaba pegando diversos públicos e o crescimento do crime, o crescimento de várias situações dentro Exato, do país e nós temos coração, foi o que você exato. falou. Acima de tudo, somos seres humanos ali e a gente acaba, às vezes até
A gente se compadece com a Com situação. certeza, não É tem isso, como, né? não tem como. E eu acho que o militar, de uma forma geral, ele tem muito isso dentro dele desse altruísmo, porque se não fosse por esse espírito de querer ajudar o outro, ele não seria militar, não É. seria nem bombeiro, nem policial, porque a gente lida o tempo todo com outras pessoas. As pessoas, elas não sabem para quem ligar numa situação caótica, elas ligam É. para a Acho polícia. que o termo servidor público nunca caiu tão bem, né? E as pessoas têm um preconceito, né, de servidor público, porque se você É. pensa em servidor público, você pensa em alguém que vai lá, bate ponto, não trabalha, enrola o dia inteiro e ganha o salário no final do mês. E a nossa vida não é exatamente assim, né? A gente vai para ocorrência, a gente vai. Nem precisa ir para ocorrência, se eu tiver de viatura, passando de um lugar para outro, e tiver uma mãozinha e parar ali, a gente vai parar É. e ajudar, independente de quem seja, se for do morador de rua ao empresário mais bem-sucedido da cidade. Então, essa estar no meio desse público é muito interessante, porque você tem que conseguir lidar com os 2. Você não pode ter um preconceito: "Não, eu não vou isso aqui eu não quero conversar, porque você não tem dinheiro", ou "Isso aqui não, eu não vou conversar com você, porque eu não sei falar com você, que está muito acima do nível". Então, essa estar no meio de tanto de A quanto de B é muito interessante pessoalmente, é uma experiência muito, muito interessante. É. O legal é que você tem um perfil, você trabalha numa área assim extremamente séria, mas você consegue desenvolver um hobby e você veio de uma área de hobby assim totalmente fora. Né? Você geralmente fala assim: "Ah, eu sou jornalista, mas eu apresento um podcast". São áreas meio que correlatas, mas Sim. você não, você vem de uma outra toada. Então, às vezes, as pessoas, falam assim: "Poxa, você trabalha se divertindo", eu escuto muito isso. "Poxa, mas você trabalha se divertindo, faz tão fácil o que você faz, poxa, parece que você tá brincando", mas não, e você faz uma outra coisa. Isso é muito bacana elencar, porque e você consegue dividir isso. Me conta essa fórmula que eu tô curioso. Na verdade, eu tento sempre trazer as minhas experiências, né, da profissão, 22 anos aí, para o meu dia a dia. Então, Uhum. assim, o bem mais precioso que a polícia tem hoje é o homem, é quem presta o serviço, o policial Uhum. militar. Eu vou falar do bombeiro, porque é Tá. onde eu estou inserida hoje. Então, o que que eu penso? Muitas vezes eu uso essa questão da comida, né, da culinária, da gastronomia, para agregar. Uhum. Então, não raras vezes eu falo: "Ô, pessoal, hoje eu trouxe um bolinho, então trago um bolo de casa, vamos partir", porque nesse momento as pessoas, elas se desarmam, né. "Hoje Uhum. eu vou fazer é meu aniversário e o meu presente para vocês vai ser, eu vou fazer um almoço. Então, ó, vamos juntar lá, faz uma comida tal, todo mundo senta, conversa, a gente desarma", porque é ancestral isso. As pessoas, elas sentam à mesa para compartilhar, para sorrir junto, para chorar junto, a gente consegue trazer isso. Eu consigo, tenho a sorte de conseguir trazer isso para o trabalho. Não é todo mundo que dentro da Uhum. polícia consegue fazer isso por conta de escala, mas hoje eu estou num ambiente que proporciona isso, e isso agrega muito. Carol, me chama pra conta da firma, que foi muito boa. A comida É. lá deve ser boa. Ó, a última vez que eu fiz foi, eu acho que uma paella mineira. Olha só, Foi no dia do meu aniversário. essa conta da firma deve ser boa, viu? Aí foi na hora do almoço, subi e fiz lá. Então, assim, isso agrega muito, porque, lembrando, né, no, Aham. no discurso final do MasterChef, eu até falei isso. Para quem que você. Ela perguntou para quem que eu dedicava o troféu. E eu falei: "Meu, não só para meu marido, mas para todos os policiais militares, bombeiros, que isso aqui, o troféu, é a materialização de que existe um ser humano por trás da farda. E Uhum. muitas pessoas esquecem disso. Então, quando a gente está naquele momento de confraternização em volta da mesa, né, a gente sabe que são pessoas que têm problemas reais, como eu tenho os meus, como você tem os seus, mas que por algum momento, tá, esquece e consegue ali, eh, curtir aquele momento, eh, aquele pequeno momento do dia estressante que a É. gente tem, de forma, autêntica. É, porque você sai um pouquinho do foco, né? É. E tem um momento mais intimista,
da É equipe, isso. seu, né? E é um modo de você Para de falar de trabalho um pouquinho, sabe? É, Você consegue trazer para outras brincadeiras, outro tipo de conversa acontece ali. E é a válvula de escape. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, né? porque o mundo tá caótico, né? Se a gente ficar só trabalho, 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 a gente enlouquece. Nunca se falou tanto de saúde mental quanto na pandemia, né? É, tem isso também. E a gente não parou. E todo mundo foi para home office e a polícia e o bombeiro não parou. A gente ficou lá, a gente teve que dar conta porque as pessoas precisavam da gente e estávamos lá firmes e fortes e Período triste da nossa sociedade, né, Carol? triste para todo mundo em todos os aspectos, né? É. Econômico, de saúde mental, de educação, né? Para os nossos sobrinhos, para os filhos. Porque é tudo muito novo É. e todo mundo e ninguém, na verdade, sabia como lidar. Uhum. Eu moro na praia hoje, né, eu moro no Guarujá e eu nunca tinha visto aquilo. Praias vazias por dias e dias seguidos e a gente vê como a natureza tomou conta do que era dela. Então a gente via tem uma parte da vegetação que chama de jundu. Meu, as pessoas não iam pra praia, estavam proibidas de ir pra praia, e o jundu voltou a tomar conta. Eu falei: "Bom, alguma coisa boa dessa pandemia, né". É. Então, foi um momento de aprendizado para todo mundo e triste, mas eu acho que o ser humano ele é adaptável, né. Eu não sei se isso é bom ou isso é ruim, É, mas acho que nós tivemos que nos adaptar a uma situação que não nós tinha não, opção. não tinha. Ou se adapta ou não sobrevive, ou enlouquece. Eu acho que não tinha muita opção, né. Tanto é que hoje eu sempre atendi muito a imprensa, né. Uhum, Antigamente não se falava em fazer uma videochamada para entrar num jornal internacional uhum. por videochamada, né, uma call que eles chamam, pelo seu telefone. Hoje em dia é toda semana, pelo menos toda semana eu atendo alguém da imprensa pelo meu celular, então mudou, teve muita mudança em muitos É. aspectos e tem um lado bom disso, teve o lado ruim, mas eu acho que tem um lado bom também. Nós tivemos uma mudança drástica em todos os sentidos. Foi o boom do home office, né? Em que diversas atividades tiveram que se adequar, outras não se adequaram e voltaram ao tradicional, né? Mas o ritmo de vida mudou muito. Mudou bastante e não sei se foi para bom ou para ruim. É. Queria que você me falasse um pouco, até porque você tem uma sensibilidade muito grande. Eu acho que tem os 2 lados, né. Muita gente eu vejo isso, eu moro no litoral desde 2013. Muitas pessoas migraram e foram morar no litoral, muitas Uhum. pessoas. Então o trânsito ficou péssimo para mim, porque eu tive que eu venho para São Paulo, então muitas pessoas hoje conseguem ter que no dia escolhem um dia, então esse sobe e desce 011, 013 ficou mais intenso. Então a gente percebeu que muitas pessoas saíram das grandes cidades Uhum. para ir procurar qualidade de vida, porque sabia que conseguiria fazer uma vez ou 2 vezes por semana home office, no trabalho. Então, eh, tem o lado bom, eu acho que dessa questão da tecnologia, de ajudar todo mundo, a questão da imprensa, da notícia correr mais rápido, os nossos serviços essenciais, né, a parte de saúde, de segurança não mudou, em nenhum momento a gente, deixou de atender. Agora a parte mais burocrática, o terceiro setor, tenho certeza que sofreu muito mais. Uhum. E aí eu não sei te dizer se é bom ou se é ruim, porque eu não faço parte Uhum. dele, né. Talvez você consiga me dizer mais do que eu te dizer, mas eu acho que tudo tem um lado Ah, bom sim. e lado ruim. Eu gosto muito de sempre ver o lado bom das coisas, sempre, Positivo, muito. né? Eu sou até chata em relação a isso. Pô, mas, nossa, meu carro quebrou. Pô, mas que bom que eu tenho carro, É. né. Eu vi esses dias um vídeo que eu achei muito interessante. Nossa, meu pneu furou. Caramba, que bom que você tem um carro para trocar o pneu. É. Então, eu sou meio chata nesse sentido de É que as pessoas reclamam muito das eu não coisas, gosto de né? gente que reclama, hein. É. Nossa, pelo amor de Deus. Gente que reclama, eu fico longe, porque só a gente fala: "Poxa, será que é isso mesmo?". Então eu fico longe eu gosto sempre e eu sou chata nesse sentido mesmo, eu sou: "Ah, mas tudo é lado bom", tudo tem lado bom. E eu Não, acredito que Deus tem um propósito pra gente, então você tem que ser otimista, né? Em tudo que você for fazer, né? Você tá empregando ali o seu esforço, a sua vontade, seu desejo. Poxa, em tudo, é tudo que move, tudo. né? E na verdade, eu acho que tudo
tem um lado bom pelo seguinte sentido: ou a gente ganha numa situação, ou a gente aprende. É. Então, e quando a gente fica muito tempo se lamentando em alguma coisa que não deu certo, a gente perde tempo e gasta energia com algo que a gente não vai conseguir mudar. Então, Uhum. isso é uma coisa que eu tenho muito pra mim. Eu vou reclamar. Eu vou conseguir mudar a situação? Não. Eu vou ter algum ganho eu ficar reclamando? Não. Então, por que que eu vou perder meu tempo? Eu prefiro perder meu tempo pensando em solução que vai, de alguma forma, me ajudar. Seja pessoalmente, seja profissionalmente. Então, eu acho que esse é um ensinamento que a gente precisa sempre levar, sabe? Sempre É. pensar, poxa, eu vou conseguir mudar? Não, então, não Deixa. deixa. Eu tenho um amigo que trabalha comigo que ele fala o seguinte, que todo mundo, e eu gosto muito dessa analogia, todo mundo, a gente tem um violão aqui, né? Uhum. Cada um tem um violão. Aí você pode chegar aqui e tocar a corda do meu violão, falar blém. Só que quanto essa corda vai ressoar, sou eu que dito. Ela pode ficar dias aqui, eu falo, caramba, meu, olha o que ele fez, não sei o quê, não sei o quê. Ou eu falo assim, meu, ressoou, bom, acabou, agora chega, próxima. Então, eu acho muito interessante eh, esse, esse ponto de vista, Uhum. porque só depende da gente. Então, fica a dica também para quem está assistindo, que quanto que a gente tá deixando essa corda ressoar. Eu quero que você dê uma dica para as mulheres que buscam e que estão assistindo o programa e veem você como um exemplo, porque isso é muito legal. É a força feminina. Você vem de uma área que é 90% homem, né? E você é muito bem sucedida, você lidera Sim. um time, e ser líder de um time não é fácil, né? E você tem essa mobilidade. Achei muito legal você contar da história do bolo, do almoço. É É. a sensibilidade do líder, né? De você poder oxigenar teu time. E para essa mulher que tá aí, de repente, esperando uma luz e encontra em você e fala: caramba, a Carol com aquela carinha tão dócil, tão, né, assim, poxa, cara, e ela tem uma fibra, ela tem uma força, isso é muito legal. É porque assim, ó, eu nunca me coloco numa situação, numa condição de ser mulher para tal coisa. Uhum. Então, o que que eu penso? A mulher, ela tem uma coisa melhor do que o homem, homens não me entendam mal, que é de fato a sensibilidade. Então, eu tô aqui conversando com você, mas Uhum, a mulher tem isso de conseguir prestar atenção no ambiente, saber que ali estão falando alguma coisa, e eu tô aqui conversando com você. Então, a uhum. mulher, ela tem esse braço, né? Ele brigou comigo e eu tô batendo no microfone. Tem esse braço de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? De ter cuidado de filho, ver a panela que tá no Ser fogão, multi, né? multi. Isso é uma coisa que a gente tem que usar a nosso favor. Em relação à parte profissional, as mulheres, elas têm que ser o que elas quiserem. Se elas quiserem ser donas de casa, eu acho maravilhoso. Tá faltando mãe de verdade para Uhum. para cuidar dos filhos dentro de casa e eu acho que essa é a grande diferença da geração. Se elas quiserem sair para conquistarem o mundo, vá. Faça o que você quiser. Mulheres, façam o que vocês quiserem. Não fale, não deixe ninguém ditar para você. Agora, se você tá num lugar, não se. Aí eu vou falar por mim. Eu nunca me vali da condição de mulher para tal coisa. Então, ela tá lá porque ela é mulher. Não, eu tô lá porque eu fui formada, porque eu tive uma formação Você teve técnica. preparo, né? Quando eu não soube, eu fui atrás, eu fui buscar o conhecimento. Se eu me deparei com uma situação difícil, eu fui tentar contornar, mas não porque eu sou mulher, porque eu sou assim, assim como vários homens agiriam da mesma forma, com o plus, né, o plus dessa sensibilidade feminina de conseguir. Só isso. Então, mulheres, não se coloquem em condição de vítima, porque a Uhum. partir do momento que ela se coloca na situação de vítima, ela se rebaixa. E aí ela fica à sorte de qualquer comentário, de qualquer julgamento, e muitas vezes ela que vai se colocar na situação de vítima, ela vai pegar aquele julgamento e vai levar para ela, e aí é uma bola de neve, que uma coisa Uhum. vai levar a outra e não vai conseguir sair do lugar, vai ficar patinando. Então, mulheres, não esquentem pro que vão falar. Não deixem julgamentos externos te afetarem. Levante a manga, né? Arregace as mangas e vai atrás do seu objetivo. A gente tem muito mais dificuldade do que os homens no sentido de a gente quer cuidar da casa, a gente quer cuidar de filho, a gente sabe que o homem não tem isso, e também tá tudo bem se você quiser fazer isso, mas não se vitimize, né? Peça ajuda pro teu marido, o marido tem que Uhum. ajudar a cuidar de filho, sim. Parceria, É tudo. parceria, porque um casamento são dois. Não Uhum. adianta eu chegar em casa e só eu fazer as coisas e meu marido ficar largado no sofá enquanto ele tem que fazer o papel dele também. Uhum. Então, e as mulheres que estão em relacionamentos que não têm essa visão,
acorda, né? Fala, poxa, será Uhum. que meu marido... Eu tô fazendo meu papel. Vamos refletir. Mas e meu marido tá fazendo o papel dele? É, Porque tem que ser... É um casamento, é uma sociedade. Uma sociedade é. não dá certo se só um trabalha. E os dois ganham, né? Então, esse é o recado. É muito simples. É, não tem nenhuma... Eu acho que não tem nenhuma fórmula mirabolante, complexa. É trazer pra simplicidade que sempre dá certo. Menos É. é mais. É uma empresa, né? É uma empresa, é uma empresa. E casamento é uma instituição que, obviamente, ninguém forma uma sociedade para separar, Uhum, mas nesse contrato tem que ter muito claro o que cada um faz. uhum. Não dá para eu A fazer o papel do função meu de cada marido. um, né? Exato, exato. E, obviamente, existem as exceções, né? A mulher que ela ocupa um lugar de destaque numa liderança de uma empresa, por exemplo, que o mundo empresarial é muito mais difícil do que o mundo militar, né? Porque você produz resultados e essa geração de resultados é o que vai te deixar lá em cima. E muitas vezes ela precisa muito mais do apoio do marido em casa do que só a militar. Então, eh, eu acho que é um casamento que tem que dar certo, os dois têm que estar no mesmo barco, porque a canoa é uma só. Se entrar água, os dois vão pro fundo. Tá certo. Nossa, que legal. Bacana. Gostei, gostei bastante. Antes da gente encerrar, nós vamos. Já? Já. Mas Caramba! foi bom demais, foi muito bom. Antes da gente encerrar, vamos pro nosso quadro Tiro Curto e Jogo Rápido. Tá bom? Nossa, que medo. Olha, vamos lá. Não, é tranquilo. Um prato que define a Caroline. Que define o que eu gosto de comer. Ai, meu Deus, Vai eu falar não tava assim, esperando a esse. pessoa vai falar assim, poxa, a Caroline gosta de nhoque. Por exemplo, eu adoro lasanha, é meu favorito, entendeu? Um prato que define. As pessoas vão olhar pra você em casa, o maridão. Um prato que define, eu acho que eu vou pensar em alguma coisa complexa, com muitas abinhas dentro, com muitos ingredientes. Ah, eu acho que uma paeja que tem de tudo um pouco, misturado um pouco, agrada a todo O mundo que que a e sua descendência armênia eu sou diz? na verdade, a minha descendência armênia, eu tenho essa a cultura armênia muito enraizada em mim, eu gosto demais que é a questão e aí eu acho que eu vou ser julgada, eu cresci num lar Uhum, que as mulheres, a gente ficava eu era criança, uhum, adolescente, e a gente ficava na cozinha preparando o almoço do domingo e os homens ficavam na sala tá. jogando, bebendo alguma bebidinha, alguma coisinha, sempre comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa. E aí, algum homem gritava lá, falava pra minha avó, no caso, né? Xuxan! Aí ela já cutucava assim, Ani, vai lá ver que acabou alguma coisa. Aí minha tia saía correndo, ia pra sala, meu, acabou o pepino! E aí vinha no desespero pra fazer, pra servir o homem. Então, a cultura armênia, ela é matriarcal demais. Então, Uhum, eu vi a minha avó cuidando da casa. tá. Então eu tenho isso é uma lembrança muito boa da minha Memória cabeça. afetiva é muito forte Muito. aí, Então, né? assim, eu cresci com a minha avó, minha mãe, minhas tias cuidando dos maridos. Tá. E era sempre tudo muito harmônico. Todo mundo Uhum, quebrava o pau por conta de um monte de coisa, mas estava sempre junto, né? Uma coisa sólida, uma coisa. Não era algo frágil. uhum. Então, eu cresci assim. Então, até hoje na minha casa, se meu marido pegar a, a colher, você vai ser cancelada aqui. Se meu marido pegar a colher para ele se servir, eu fico chateada, Uhum, porque eu gosto de servi-lo. tá. Então eu gosto de cozinhar, eu gosto de deixar tudo arrumadinho, É a né? proteção, é o Se eu vou cuidado. sair mais cedo, eu gosto de deixar o café dele pronto. É um meio que um mimo, mas eu faço o meu papel e ele faz o dele, né? Então, a cultura armênia, ela é muito legal, é muito gostoso. Bacana, é bacana você contar isso, até porque passamos por uma era de sociedade, de relacionamentos assim, cada vez mais líquidos, né? É isso, e não adianta a gente querer ser superficial nesse ponto. Ai, É. mas meu marido que se vire. Talvez porque eu não tenha filhos, né? E isso facilite o meu relacionamento com ele, porque o filho, Ou não. eu não sei. Muitas vezes os filhos eles demandam tempo que eu não consigo mensurar. Eu Uhum. vejo a minha irmã com 3, eu não sei como ela dá conta. Então, cada realidade é uma. Eu tô falando da minha Sim, realidade. E eu não tô claro. falando que a minha realidade é melhor que ninguém. Eu tô falando que a minha realidade, Uhum. eu amo a minha realidade. Isso, é sua realidade de E vida. ponto. E tá tudo É, bem pra quem não tem, quem não é, gosta, acha que o marido tem que se virar, tá tudo maravilhoso. é. Mas, eu cresci assim, então o bate-bola aí já foi Já é muito legal. Não, tranquilo. E um ingrediente que não pode faltar na sua cozinha?
Toda cozinheira tem um mimo ali, tem um Tem. tempero, tem Tem que ser um só um só. Aquele que você... queijo. Queijo. Aí Queijo. eu já falava, nossa, é Armênia, agora já virou uma italiana. Minha mãe é italiana. Ah, então... E minha avó e o meu pai vem de descendência armênia. Então, é uma mistura barulhentíssima. Mas é que o queijo, independente Ah, não. de... Minha avó armênia fazia um doce de queijo que eu nunca comi nada na vida. Então, usa bastante. Na Armênia tem Ok. bastante queijo, viu? E cozinhar para jurados e cozinhar para a família. Cozinhar com o coração do mesmo jeito. Tem que pôr sentimento, né? Todo, não, impossível. No dia que você tá emburrado, tá de ovo virado, não sai. Sai errado, fica papo, arroz. No dia que a gente tá estranho, não vai. Cozinha é um dom, né? É um dom, é uma terapia, é uma forma de amor. É forma de amor. É você gastar seu tempo, porque gastar tempo é a maior doação que alguém pode ter. Você tá privando do seu tempo para fazer algo para o outro. Então, isso é mágico. E quando as pessoas entendem isso, né? Eu gosto de chegar e cozinhar, fazer uma coisa linda. Por quê? Porque é o meu sentimento, é o meu amor, meu tempo que eu tô colocando ali naquele prato que alguém que vai comer. Então, é mágico. Uma mulher que te inspira. Minha mãe, minha avó, as mulheres da minha família. Que legal, que bacana. Essa é uma pergunta bacana, porque assim, inspiração vem de casa, né? Você Total. carrega isso, né? Eu também tenho a minha mãe e minha avó, Não só assim. carrega, elas moldam a gente. É. Eu vejo a minha irmã com os 3 filhos dela, eu juro, eu não sei como ela dá conta, eu não Como é que ela sei. se vira? Fala pra ela, me dá a fórmula Eu falo aqui. pra ela, ela trabalha, ela treina, emagreceu, tá lindona, com 3 filhos. Eu falo, meu Deus do céu, como é que... Eu não aguento meus 5 cachorros, imagina 3 filhos. Então, as mulheres da minha família, com certeza. Bacana. Masterchef em uma palavra. Desafio superado, 2 palavras, desafio. Mas superação. E uma última pergunta que eu vou anexar aqui. Polícia Militar na sua vida. É tudo pra mim. Na verdade, minha vocação é bombeiro de uma forma geral, né? Eu nasci pra servir. Eu nasci pra servir. Uma realização de um sonho, né? Total. É a realização. E eu só descobri que era a realização de um sonho depois que eu estava lá. Quando eu descobri o que fazia. Quando eu fui trabalhar no Corpo de Bombeiros, quando você vai pro primeiro salvamento e você vê, você tira, a vítima vem, te abraça, você fala, caramba, se Deus não tivesse me colocado aqui, essa pessoa tinha morrido. E olhar no olhar dela e ela vir te abraçar, coisa você nunca viu, você nunca mais vai ver. E você conseguir ajudar, salvar uma vida, é impagável. Não, é muito legal. Quando você faz o que você gosta... Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, quando você faz o que você gosta, é diferente. E assim, as pessoas que estão de fora, elas não entendem isso. Elas nunca vão entender. E às vezes te criticam por isso. Ah, com certeza. Enfim, eu já ouvi muito disso, mas Mas assim, escolhemos ser vidraças, então tá tudo bem também. eu amo o que eu faço, não sei, não faria outra coisa. Então, assim, isso é muito legal. Obrigado. Obrigado mesmo, eu agradeço. adorei o nosso bate-papo. Não foi entrevista, foi um bate-papo. Bate-papo. Foi muito legal, sucesso pra você, Obrigada. tá? E que você tenha muito êxito aí no teu caminho. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, e com Carol. vocês também. Obrigado. E pra você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.